nosso trabalho é o outro lado da psicologia. A gente veio te fazer umas perguntinhas. Tá. A primeira pergunta é como tu relaciona o trabalho com a tua vida pessoal? Como você relaciona a psicologia, todo esse trabalho com a tua vida pessoal? Tu separa? Continua a mesma coisa? Não, eu separo, né, a minha vida pessoal do meu trabalho, né. Aqui eu sou a profissional, no caso, a psicóloga. Em casa, né, eu sou a Andréia, a mãe, a esposa, a filha, né. Tem que, na minha área, tem que ter essa separação, Yadne. Né? Qual assunto que tu acha que deveria entrar em pauta nas escolas? Tirando a depressão, que a gente vê bastante, mas qual assunto que tu acha que deveria entrar em pauta, assim, nas escolas, que a gente deveria ver mais isso, ou estudar mais sobre isso? Tipo, alguns problemas, talvez alguns transtornos que a gente vê bastante na escola que não são tratados. Tirando a depressão, né? Sim. Que a gente tá vendo agora um pouco mais sobre isso, mas qual que tu acha que deveria entrar assim, em pauta? Que vai ajudar a gente. Que ajudaria bastante vocês. Bom, no caso, o transtorno bipolar de personalidade, né? Que eu acho bem importante, tá muito comum assim nas pessoas, e às vezes as pessoas não têm clareza desse transtorno, e às vezes até esse transtorno é diagnosticado como uma depressão, e não é uma bipolaridade mesmo, né? Outro assunto que eu acho muito importante é a questão da droga, né? Do álcool, enfim, da maconha, né? Cocaína. Porque eu também observo assim que isso está, né, aparecendo bastante a nível de consultório, enfim. Né? Eu acharia que devia ser melhor visto. E em relação à literatura com a psicanálise, tu acha que esses livros de autoajuda ajudam ou não ajudam tanto? Eu acho que eles dão um apoio. Eu acho que eles dão um apoio, sim. Né? E como tu faz assim, como você, pra ter força pra tratar as pessoas sem envolver? Porque tu vê bastantes casos, né? Então tem casos que são mais pesados, tem casos que não são tão pesados assim. Como tu faz pra lidar com o teu próprio emocional? Manter a tua postura. Sim. Deixa eu te dizer, uma questão que eu acho muito importante, assim, para nós da área da psicologia, né, é fazer terapia, né? Eu, assim, desde o meu 2º ano de psicologia, como estudante, eu iniciei a minha terapia. Porque para tu poder ajudar o outro a se conhecer, em primeiro lugar, tu tem que se conhecer. Conhecer a tua história de vida, né, os teus traumas, os teus medos, para não envolver as tuas coisas nas coisas do paciente, da pessoa que tu tá tratando. Então, eu, por muitos anos, eu fiz terapia, né? E ainda hoje, quando necessário, eu busco o meu terapeuta, né? E durante o processo da tua formação nessa área, quando a gente estuda psicologia, psiquiatria, a gente vê, como eu disse na pergunta anterior, a gente vê bastante caso. Então, nessa área, tu achou muito pesado? Foi muito difícil a parte da formação, né? Do estudo, da faculdade? Então, Sim. como foi a formação nessa área? Foi muito pesado, muito difícil? Ou não foi tão puxado assim? Porque tu trata com assuntos psicológicos, então é mais complicado, né? Sim, tem a parte também dessa coisa do TCC, de poder ir a fundo num assunto, né? Essa acho que é uma das maiores questões, porque quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente acaba descobrindo muitas outras coisas que envolvem a nossa pesquisa do TCC. Sim. Então a gente quer saber como é que foi essa parte de descobertas e como tu lidou, porque a gente está na formação, a gente ainda não está 100% exercendo a nossa profissão, né? A gente quer saber como é que é assim, ó, no meu caso, né? Como eu sempre gostei muito, então, desde quando eu comecei a estudar, eu fiquei fascinada por tudo ali que eu estava aprendendo, que eu estava conhecendo, né? Então, para mim, assim, claro, teve situações mais difíceis, mas eu sempre gostei muito,
né? Eu lembro dos meus estágios, eu fiz estágio no Hospital Psiquiátrico São Pedro, na unidade de psiquiatria, no Hospital Porto Alegre, e a gente se depara com vários tipos de doenças mentais. E enfim, né, eu sempre, né, na medida do possível, consegui lidar muito bem. E eu vejo isso pelo fato de eu gostar muito de atender o paciente, de ouvir a história, sabe? Eu acho que isso tudo faz muito a diferença. A questão da tua aptidão interna pelaquilo que tu escolhe. Quando tu gosta é mais fácil. Exatamente, porque quando tu gosta, acho que tudo flui melhor. Porque, claro, a faculdade de psicologia é uma faculdade difícil, exige muito, tu tem que estudar muito, tu tem que ler muito, tu passa por vários estágios, é estágio em hospital psiquiátrico, né, é estágio em escola, psicologia escolar, é estágio em empresa, é estágio em clínicas, sabe? Mas, na medida em que tu realmente quer aquilo, tudo flui melhor. Né? Não sei se eu respondi, gurias, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Em relação à psicologia com a internet, né? Tem bastante coisa sobre cyberbullying, essas coisas é bem pesado. Mas a gente vê que a internet também ajuda bastante a gente. Tem alguns youtubers nesses últimos tempos que também falam bastante sobre depressão, ansiedade. E eles falam sobre o trato deles, o tratamento deles, o que aconteceu com eles, que desencadeou essa depressão. E também tem esses sites padrões, né, na internet sobre psicologia e tudo mais, que eles indicam coisas que tu acha que realmente funciona, que as dicas que eles dão na internet, ou o psicólogo mesmo, uma terapia muito mais, como pode ser, relevante do que se tratar em casa, dá pra se dizer assim. Realmente assim, ó, gente, assim, ó, não tem como se tratar em casa. Não existe isso, né? Então realmente, né, quem pode fazer, né, um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico é o profissional da área, no caso da psicologia, ou no caso quando precisa uso de medicação, o psiquiatra, né, que faz a medicina e depois a especialização em psiquiatria, 2 anos de residência em psiquiatria. Né? Ou a questão do profissional da área da psicologia, que daí são 5 anos estudando a psicologia. Mas não tem essa questão não de esses sites seriam tão guardados. Exatamente. Uma pessoa que tem algum tipo de isso eu não indico. Tem bastante aplicativos agora, né, que tratam sobre isso. Eu tenho até um celular que eu baixei pra ver como é que era, porque na verdade às vezes a gente procura outro tipo de influência para quem estuda muitas vezes a internet. Sim. Ou alguma coisa que te influencia na internet é legal. E é o Meu Psique. É um aplicativo realmente para quem é um psicólogo, um psiquiatra que está por trás, assim, que depois no final de todas aquelas opções que tu tem dentro do aplicativo, tem a opção de marcar uma consulta por telefone, por vídeo com essas pessoas, assim. Eu acho que isso tem influenciado muito tu usar esse meio da internet, o meio de por exemplo, faz um chá disso pra melhorar um pouco e tal. Mas na verdade, às vezes, acho que a gente precisa da conversa, né? A gente que até acaba de por não optar não vir por causa desses aplicativos da internet. Tipo, não vai me ajudar, esse chá vai me ajudar eu me curar desse problema. Então, o que tu acha sobre isso? A gente sabe, né, que a internet faz parte dos dias de hoje, né? Não tem como fugir disso. Tá em todos os sentidos, né? Mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado mesmo, né? Porque, assim... Do mesmo jeito que pode ajudar, pode atrapalhar. Exatamente. Isso mesmo. Da mesma maneira que pode ajudar, pode atrapalhar muito. Então, tem que tomar cuidado, né? Que a terapia, no caso, a terapia é um processo, né? A gente mexe coisas lá atrás da história de vida da pessoa, então, que estão afetando no aqui, no agora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim. Muito cuidado. A pessoa precisa de um tempo para elaborar melhor. Enfim, não é assim, né? Não é mágica, né? Sim. E às vezes o que eu percebo hoje em dia é que as pessoas querem respostas imediatas e
Não tem, né? Não Às adianta. vezes Porque a tecnologia trouxe isso. Exatamente, né? A tecnologia faz isso. Então, por isso que eu digo, a internet faz parte dos dias de hoje, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Não dá para se deixar levar. Talvez a gente Né? Que às vezes mexa em possa alguma ser parte prejudicial. mexe em alguma parte que até desencadeia outra coisa. Exato. Essa questão da gratidão que passa essas coisas na internet, assim, autoajuda e tal, passam que tu tem que ser muito grato. E se a pessoa não consegue desenvolver essa gratidão, talvez a pessoa se afunde mais. Essa coisa Fica se sentindo culpada, né? No caso, por não estar desenvolvendo esse sentimento de gratidão, mas aí na terapia a gente vê o que está por detrás, o que está difícil desenvolver esse sentimento de gratidão, o que está atrapalhando. Mas, sabe, não é assim de uma hora para outra, não. Né? Não tem mágica. Então né? é isso, Andréia. Por atender a gente hoje. Eu acho que é isso. É Tem isso. uma coisa. Tem uma menina que é amiga da minha mãe, que ela chegou a trabalhar dentro de prisões e tal. Casos mais sérios dentro de prisões. E nesses últimos tempos, ela estava no centro de Porto Alegre e ela achou um desses caras com que ela tratava dentro da prisão. E o cara perseguiu ela no centro de Porto Alegre. E ela teve que chamar um dos brigadianos que ficam ali no centro pra avisar que ela era psicóloga, que ela trabalhava com detentos e tudo mais. E ela teve que ficar um tempão junto com os policiais pro cara meio que se misturar no meio da multidão e não perseguir mais ela. Já aconteceu alguma coisa do tipo, assim, de tu tá na rua e tu encontrar algum caso muito sério teu, que talvez tu tenha mandado pra uma psiquiatria, alguma coisa do tipo, assim, mais séria, porque ela trabalhava com casos, assim, de violência, dessa questão de morte, assassinatos e tal. Ela tratava essas pessoas dentro da cadeia e tal. Daí eu queria saber se isso envolve a área que tu tá, ou como é que funciona esse processo. Não, comigo isso nunca aconteceu, né? Mas eu sei de casos de colegas que trabalham nessa área e que acontece. E nem aqui no meu consultório, sabe? Porque quem chega mais aqui para atendimento, para mim, é mais a vítima. O agressor não vem. O agressor não vem, nem eu faço questão que venha. Pode ficar longe, né? Então, não. Tem um livro que eu tô lendo que é uma das questões obrigatórias agora do Enem, que é da URGS, que é Morangos Mofados, que em um dos capítulos ele fala sobre um caso de psicólogo, assim, uma conversa entre o psicólogo e a paciente. E aí ele tratou ela como uma cliente ao invés de uma paciente. E a menina chegou no consultório depois de uma ação que ela pensou mais nela do que na pessoa, que ela foi colher umas amoras na árvore, pegou as amoras e ela, nessa hora de pegar as amoras, ela pegou num potinho, assim, uma coisinha que ela tinha na mão, e ela tava comendo as amoras e não olhou pra frente, e tava tendo tipo um velório, vamos dizer assim. Ela esbarrou nesse coisa e deixou cair as amoras. Ao invés dela pedir desculpa, ela juntou as amoras e foi porque ela tava pensando nela, assim, a primeira vez que ela tinha pensado nela, juntou as amoras e foi embora. Chegando no consultório, ela feliz, o psicólogo dela, brabo, disse assim, hoje é o teu dia de falar. Só tu vai falar. No caso, a cliente, que ele disse, só tu vai falar. Ela começou a indagar ao psicólogo, falou, sabia que tu tá com as meias trocadas? Falou com o psicólogo não podia falar nada. Ele tava assim, hoje eu não vou falar nada. Sim, era só ele não ia olhar pras meias, ele não queria olhar pras meias. E aí ele começou durante a sessão, começou a conversar com a paciente? Começou a ouvir mais a cliente, a paciente, né? Sim, cliente. E ele não tava mais prestando atenção nela. Ela tava falando e não tava mais prestando atenção, porque ele queria lembrar qual era a cor da meia que ele tava. Quais eram as meias que ele estava usando, que ele não lembrava de manhã quando ele saiu de casa. E aí, no final da consulta, ele mandou ela sem nada. Porque ele tava num nível de não sei, estresse, incoerência completamente diferente dela. E aí... Às vezes
Às vezes eu tenho isso na cabeça, porque tu sabe como eu sou, né? Então, às vezes eu tenho muito isso na cabeça de, tipo, chegar um dia que tu tá muito estressada, que tu teve uma manhã muito ruim, eu fico pensando, eu vou lá falar todos os meus problemas e ela fica mais estressada. Então, como é que tu lidar com essas coisas? Porque, tipo, às vezes eu fico pensando, será que eu falo sobre isso hoje? Ou eu espero outro dia, porque talvez hoje ela esteja estressada, mas outro dia eu também não vou saber se ela tá estressada. Então, às vezes eu fico pensando muito nisso também por causa de mim, né? Porque tu sabe que eu gosto muito de psicologia e psiquiatria. Então eu fico pensando como lidar com os pacientes nos dias ruins que tu tá tendo um problema, sabe? Eu fico perguntando assim, como é que tu faz isso? Eu chego aqui muito assim, ó, com medo, sabe? Às vezes, tipo, será que eu já... Tá, pois é, assim, Yadne, isso que eu te falei, né? Durante a formação da gente, na terapia da gente, a gente trabalha muito isso, né? Enfim, dentro do possível, a separar o pessoal do profissional. Quando tu chega aqui, eu tô esperando a minha paciente, eu tô esperando a Yadne chegar para mim ouvir a Yadne, ver o que ela vai me trazer hoje, o que eu vou poder te ajudar, né? Então, se eu tenho algum problema, alguma coisa que esteja me incomodando, de repente num intervalo meu, eu vou ligar, vou mandar um WhatsApp, mas naquele momento ali, dentro do meu possível, é claro, eu vou atender a Yadne, né? E, por exemplo, assim, se tem algum problema mais sério, por exemplo, uma doença na família, né, uma perda, aí eu vou desmarcar. Eu vou dizer, olha, não vou poder te atender esse dia nessa semana, a gente retoma na semana que vem, né? Porque às vezes tem coisas que são pesadas, né? Perdas, enfim. Isso, e aí fica mais difícil, né? Mas na medida do possível eu consigo lidar bem, né? Mas é porque, né, gente? Porque eu tenho esse preparo. Foram anos, exatamente no decorrer do curso a gente vai tendo esse preparo, nos estágios, nos vários estágios que a gente passa, na terapia da gente. Quando tu começa a fazer o curso, tu já é preparado para isso? Já começa a fazer terapia? Como é que funciona? Mais ou menos assim, a partir do segundo ano. Porque no primeiro ano, o segundo é muita teoria, mas aí depois do segundo já começa muitos estágios, então é importante, tu começa a se deparar, enfim, em hospitais psiquiátricos, com vários tipos de doença mental. Tá preparado psicologicamente. E exatamente, para conseguir lidar, né? Claro que tem uma supervisão lá dentro, uma orientação, né? Mas mesmo assim. Muito obrigada, Foi um prazer, gente. Amei muito atender vocês. Espero que, né, tenha dado um bom retorno, né, que tenha ficado bem claro, né? Sim. Se não, qualquer coisa é só esclarecer comigo.